Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Amém. Deus Pai seja louvado por meio de Jesus Cristo em nossos corações. Parabéns aos aniversariantes. E que o Deus te dê muitos anos de vida. E nunca esqueça da promessa de Deus. Hoje nós vamos falar da promessa de Deus e cumprimento dela. Que Deus fará um milagre na sua vida, basta encher o coração de fé e esperança. Deus é Deus do milagre, basta ter fé e acreditar. Louvado seja Deus. Continuando sobre o cerco, sobre a cidade de Samaria, hoje é a quarta parte, a última, a gente dividiu em 4 partes para não ficar muito longo. Os sírios fogem e deixam tudo para trás, a gente já viu essa parte. Mas o rei Jorão não permite as pessoas irem pegar comida pensando ser uma emboscada. Vamos ver um texto da Bíblia sobre a palavra do servo do rei Jorão ao próprio rei. O servo do rei vai falar umas palavras para o rei Jorão. Lê para mim. Então, um dos servos do rei tomou a palavra e disse: Vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim, pegaram 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: Vão ver o que está acontecendo. Segundo a Reis 7, 13 e 14. Amém. Nós dividimos em 3 partes, eu não vou falar as 3 partes que a gente já falou, para não ficar muito largo. Então, continuando sobre o cerco dos sírios, sobre a cidade de Samaria, no período do profeta Eliseu. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 6, de 24 a 33, até o capítulo 7 todo, né? Por ser uma narrativa longa, nós dividimos em 4 partes, né? Eu já falei isso aqui. Falaremos da 4ª e última parte. A 4ª parte tem por título: crer na promessa de Deus, vencer o medo e seguir em frente. Título meio grande, né? Eu pus pequenininho, mas falei, não, vou pôr mais completo. Crer na promessa de Deus, vencer o medo e seguir em frente. Fala de um servo do rei. O servo do rei, ao ver o rei Jorão decidir não pegar comida no acampamento dos sírios por ter medo e pensar ser uma emboscada. O servo do rei encoraja o rei a mandar soldados verificar o que realmente estava acontecendo. Perguntamos: o que é necessário para a promessa do Senhor Deus cumprir? A gente vai ver no decorrer que esse servo do rei foi importantíssimo para que tudo se concluísse. Vamos fazer um contexto anterior para a gente sintonizar, que alguém talvez não assistiu às pregações anteriores. Ben-Hadad, rei da Síria, sitiou a cidade de Samaria, né? Cercou, não deixou nada entrar nem sair. E houve grande fome em Samaria, né, ao ponto de vender a cabeça de jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pão por 5 moedas de prata. Resumindo, houve uma grande fome na cidade de Samaria. Não tinha nada para comer e tudo estava muito caro. O rei Jorão fica sabendo que a fome era tanta ao ponto das mães comerem seus próprios filhos. Essa coisa horrível. O rei Jorão vai ao encontro do profeta Eliseu, que estava em casa, reunido com os anciões, e diz assim para ele: Eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? O rei Jorão põe a culpa em Deus por tudo que estava acontecendo e diz não esperar uma ajuda de Deus. Cansou de esperar uma resposta, uma palavra, uma ação de Deus. Ele vai dizer isso. Um homem que não tinha o menor conhecimento de Deus, na hora da angústia, não procurou a Deus, mas foi lá para desabafar e falar mal de Deus. E assim está as pessoas, né? Não quer procurar a Deus, aí vai culpar a Deus pelo mal. Não. Bom, então o profeta Eliseu disse: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, naquele mesmo horário que o rei estava conversando com ele, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. O profeta diz: ouça a palavra do Senhor. O profeta não disse: ouça a minha palavra.
Portanto, a promessa era de Deus, Pai e Yahvé. A promessa era de Deus. Amanhã, a este horário, haverá comida para todos. O profeta Eliseu estava apenas transmitindo a mensagem de Deus. A promessa era: amanhã, a essas horas, haverá comida para todos. Para todos, e tudo estará muito barato. Mas, como veremos no decorrer dos fatos, o rei Jorão não acreditou na promessa do Senhor Deus Yahvé. E quando o milagre aconteceu, o rei Jorão duvidou. Pensou ser outra coisa. É assim. Bom, continuando. 4 leprosos que ficavam próximos no portão da cidade resolveram pedir comida no acampamento dos soldados sírios, porque não havia comida na cidade e ficar parados morreriam de fome. Não tinha opção. Vamos tentar lá, né? Quem sabe eles dão um pouquinho de comida para nós, se matar a gente, todo dia nós vamos morrer mesmo. Foram. Ao anoitecer, os 4 leprosos levantaram e foram até o arraial dos sírios. E quando chegaram no arraial, viram que não havia ninguém. O Senhor Deus fez os soldados ouvirem um barulho semelhante a um grande exército atacando eles. Os soldados pensaram que os samaritanos haviam se unido com outros países ou reis para os atacar. Por isso, ao anoitecer, os soldados levantaram e fugiram, e deixaram tudo para trás. Os leprosos chegaram ao arraial dos sírios, entraram em 2 tendas, comeram e beberam. Levaram e esconderam a prata, o ouro, as roupas que encontraram. Então, eles foram lá, viu tudo desocupado, aproveitaram, comeram, ainda esconderam o ouro, a prata e as roupas. O leproso, na mesma noite, anuncia ao porteiro da cidade o que estava acontecendo. E a notícia chega ao rei. Até aí tudo bem. Bastava o rei Jorão permitir à população de Samaria sair da cidade para pegar comida no acampamento dos sírios. Pronto, a fome acabaria. Mas a princípio não foi isso que aconteceu. Veja a atitude do rei Jorão. O rei Jorão disse assim: ainda era noite, o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que os sírios estão planejando. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida. Por isso, saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para pegar comida no seu acampamento. Aí eles nos pegarão vivos. Entrarão na cidade e a conquistarão. É uma emboscada. Ele imaginou ser uma emboscada, mas Deus tinha feito um milagre. O milagre de Deus acontece exatamente no período determinado. A esta hora exatamente haverá comida para todos e tudo ficará muito mais barato. 2 Reis 7:1. Mas o rei Jorão não lembra da promessa de Deus e pensa que é uma emboscada dos sírios. Assim o rei não permite ninguém sair da cidade. Então, até aí não adiantou nada. Apesar de tudo o que havia acontecido, a população de Samaria ia morrer de fome. Compreendeu? Deus fez todo o milagre, fez os sírios pensarem que estavam sendo atacados, abandonaram, fez com que os leprosos fossem lá e tivessem descoberto isso, mas eles iam morrer de fome, a mesma coisa, porque o rei não acreditava que Deus ia fazer o milagre naquele mesmo horário que ele prometeu. Agora entra o personagem principal da pregação de hoje, sob o cerco dos sírios da cidade de Samaria. Veja as palavras do servo do rei, dito ao próprio rei. Lê para mim, né? 7:13. Então, um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. O servo do rei foi sábio. Não agiu como as pessoas que dizem que não vai dar certo e não tentam fazer nada para resolver o problema. Como saberemos se uma coisa vai dar certo ou errado se não tentarmos? Como saberemos se uma coisa é verdadeira ou não se não verificarmos? Não é pronto, não é assim. Vamos lá ver aí. Já morreu tanta gente, só tem 5 cavalos. Não é? Vamos lá, manda lá. O rei Jorão resolve acatar, né?
a sugestão do seu servo e envia 2 carros de guerra com cavalos ao acampamento do sírio. Cada carro tinha 2 cavalos, então ficou lá parado. Todo o cavalo, todo o armamento que tinha era esse. Coisa terrível. O rei Jorão disse: vão ver o que está acontecendo. O mesmo quer dizer, está certo. Não custa nada tentar. Que opção temos? O mesmo quer dizer, vai lá. Você está dando essa sugestão, vai lá. Deve ter pensado assim, você está errado, mas vai lá. Mas não foi isso que aconteceu. Eles foram até o rio Jordão e todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, não tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isso ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, ou seja, pegou tudo que eles deixaram. Saquear é isso, pegaram o que eles deixaram. Assim se cumpriu o que o homem de Deus, o profeta Eliseu, tinha falado ao rei Jorão. Amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata, e 1 medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. Palavras do Senhor se cumpriu. No outro dia teve comida para todos e tudo estava muito barato. O servo do rei foi o personagem principal no final dessa triste história do cerco dos sírios sobre Samaria, a cidade de Samaria. Um homem usado por Deus no cumprimento de sua promessa. Uma pessoa otimista e não acomodada. Uma pessoa que acredita. Uma pessoa que arrisca. Uma pessoa... não é uma pessoa mole e desanimada. Ó céus, ó vida, ó dor. Não. Tá difícil, tá? Não custa nada, não temos essa chance de... A única chance que nós temos de ser verdade. Vamos lá arriscar, vamos. Isso é que ele fez. Se não fosse esse servo do rei, teria morrido Samaria inteira de fome. Esse foi um personagem importantíssimo. Importantíssimo. Lê 2 Crônicas para mim. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. 2 Crônica 15:7. Esforce, seja forte e corajoso, não desanime. Você receberá a recompensa pelas suas ações. Você receberá a recompensa pelo seu esforço. O servo do rei não desanimou, não entregou os pontos, encorajou o rei e tiveram a sua recompensa. A cidade de Samaria foi salva. Lê a conclusão para mim. Para que a promessa de Deus se cumpra, é necessário crer, vencer o medo e seguir em frente. Então, para que a promessa de Deus se cumprir, é preciso o quê? Crer, vencer o medo e seguir em frente, que é o título novo. Eu tenho crido nas promessas de Deus para mim? Eu tenho vencido o medo? Eu tenho seguido em frente? Não pare. É difícil, não pare. Não pare. Você não tem uma opção, você só tem uma opção que vai nessa única opção. A única opção que eles tinham era isso, verificar se realmente aquela mensagem que os 4 leprosos passaram para o porteiro era verdadeira. E o rei não ia fazer se não fosse esse servo. Vamos falar a oração junto? Senhor Deus amado. Senhor Deus amado. Me faça crer em sua promessa. Me faça crer em sua promessa. E me faça crer em Jesus. Me faça crer em Jesus. Tira de mim todo medo. Tira de mim todo medo. Para eu seguir em frente. Para eu seguir em frente. E receber a minha bênção. E receber a minha bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As irmãs de Lázaro, Maria e Marta, mandaram um recado para Jesus falando que o seu irmão Lázaro estava doente. Jesus fica 2 dias aonde estava. Então Jesus diz a seus discípulos que voltaria para a Judéia, precisamente para Betânia, casa de Lázaro. O discípulo diz assim para Jesus. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. João 11, 8 e 16.
Jesus iria realizar o seu maior milagre, ressuscitar Lázaro depois de 4 dias morto. Mas os discípulos duvidaram do poder de Deus sobre Jesus. Esqueceram dos milagres que Jesus fez. A única coisa que pensaram foram do medo da promessa dos inimigos de Jesus. Apedrejar Jesus com eles. Não tinha consciência do grande milagre que estava prestes a presenciar. Assim foi o rei Jorão. Só pensou nas ameaças dos sírios e não lembrou das promessas dos milagres de Jesus, milagres de Deus. O servo do rei agiu como Jesus, não desanimou e continuou em frente, e o milagre foi completado. Os sírios foram salvos. Não, os samaritanos foram salvos, e Lázaro foi ressuscitado. Aceite Jesus em seu coração e siga em frente. Deixe as ameaças dos inimigos, deixe o medo, receba a salvação e todas as bênçãos aqui na terra. Siga em frente, creia em Jesus, siga em frente, larga o medo. Isso aqui é a mensagem que Deus sempre diz para nós. Em Isaías diz o seguinte: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Isaías 41:10. Qual parte da vida você desanimou? Chegou à conclusão que não tem mais jeito, como fez o rei Jorão ao duvidar do milagre de Deus. Hoje, como servo do rei, acredito e não desista. Acredita e não desista. Não perca a promessa de Deus por não crer quando tudo está feito e falta só um pouquinho. Às vezes falta só um pouquinho. Todo o milagre estava feito, só faltava um pouquinho. O rei liberar o povo para comer. E se não acontecesse isso, morreria todos de fome. Deus na sua vida já fez muitas bênçãos. Falaremos disso numa das próximas pregações. E tem um punhado de desafios na frente, e nós desanimamos e lembra do que Deus já fez. E Ele vai continuar fazendo. Ele expulsou os sírios, levou lá os 4 leprosos para descobrir isso, e faltava só liberar o povo. Então, um tempinho mais, siga em frente, não pare. Isaías 10 diz, que foi lido: não tenha medo, não desanime. O Senhor Deus te fortalecerá, o Senhor Deus te ajudará, o Senhor Deus te sustentará com a sua mão direita, sua mão forte. Ponha diante de Deus em oração os seus problemas. O Senhor Deus completará o milagre em sua vida, aquilo que já começou. Não tenha medo, não desanime, siga em frente. Amém? A sua vida não vai parar. Ou seja, a perda de alguém que você está sofrendo muito, Deus te consolará e continuará dando bênção. Seja algum problema na sua vida, um relacionamento terminado, Deus é capaz de restituir, Deus dará uma nova esperança para você. Seja um problema financeiro, de saúde, Deus é o Deus do milagre. E quando as pessoas desanimarem e falarem não tem jeito, você diz não, eu tenho essa chance, eu vou pegar nessa chance. É nessa onde vai Deus completar o seu milagre. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Louvado seja o teu nome, engrandecido, Rei dos Reis, aquele que pela tua palavra, Senhor, criaste tudo. Eu quero pôr na tua presença, Senhor, todos aqueles que precisam de um milagre, Senhor, que chegou à conclusão que não tem jeito mais, que os seus inimigos, Senhor, seja na área familiar, seja na área da saúde, financeira, qual que seja o seu relacionamento, já o derrotou, Senhor, e que essa pessoa pode segurar, Senhor, naquela pouca coisa que ele tem, que vai ser realizado o milagre. Que o Senhor realize o milagre nessa vida, Senhor. Enche o coração de fé, enche o coração de esperança, enche o coração de otimismo, que ela vença o medo, que ela siga em frente, que ela não pare, que o medo, o Senhor, não a paralise. Que o Senhor traga muita bênção, muito milagre. Eu creio no teu milagre, Senhor. Que o Senhor faça o milagre em cada vida, Senhor, que está aqui, Senhor, pedindo, Senhor, interrogando por ti. É tudo que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vou orar o Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Jesus te abençoa e completa o milagre na sua vida que ele começou a fazer. Até a próxima, em nome de Jesus. Fique com Deus.